Em 1919, o progresso de Criciúma passava pelos trilhos. O transporte do carvão era peça fundamental para o desenvolvimento da região sul. O ouro negro, naquele tempo, era prioridade do governo federal, que importava o minério da Alemanha e dos Estados Unidos. O carvão contribuiu para a expansão da ferrovia e, em 1921, a malha férrea chegou a Araranguá. Antes disto, todo o translado era feito através de carros de boi até Jaguaruna, onde o minério era colocado em embarcações que seguiam em direção à Laguna, Rio de Janeiro e São Paulo. Já em 1923, veio a necessidade dos trilhos não levarem apenas carga, mas também passageiros. Mas a estrada férrea, que trazia prosperidade, ao mesmo tempo comprometia a arquitetura e locomoção de pedestres e veículos. Era preciso dar espaço a uma rodovia que escoasse o tráfego de Criciúma e região. A viabilização de uma avenida que melhorasse o tráfego em Criciúma passou por 3 administrações. Começou no fim da década de 60, na gestão do engenheiro Rui Ilse, no governo de Algemiro Manique Barreto, no início dos anos 70, porém, a obra foi colocada em prática. A cidade, cortada pelos trilhos, passaria a ganhar um outro contorno. Você, para entrar na próxima, sair no Pinheirinho, você levava 40 minutos perguntando e não raramente tendo acidente, batendo, né? E quando a avenida ficou pronta, em 10 minutos eu fiz do Pinheirinho a chaminé da Próspera, né? Nós tivemos que remover daqui 390 famílias, todas elas sem recursos. Na época foi preciso pedir recursos aos bancos, ao governo do estado. A obra seguiu e foi batizada de Avenida Axial, nome que veio do termo eixo principal, que ligava o norte e o sul da cidade. Axial começou a ser erguida em 1973, com a retirada dos trilhos, por onde se fazia o transporte dos passageiros e cargas. Em 1980, com a comemoração dos 100 anos de colonização de Criciúma, a via passou a ser chamada de Avenida Centenário. O dinheiro, por incrível que pareça, não foi problema. Não foi problema pelo seguinte: eu consegui, após a avenida praticamente pronta, começar a cobrar contribuição de melhoria das margens. Naquela época, o desejo era de modernização da cidade e, para isso, a população teve que colaborar e entender os percalços. Mesmo com a troca de gestão, era preciso dar continuidade. Da pista do cruzamento com a Rua Henrique Lage até aqui no bairro Pinheirinho. Foi feito no nosso mandato. Inclusive tentamos humanizar um pouco, dando uma melhor sinalização que não existia na cidade. Quando a antiga Axial foi construída, o trem e os trilhos eram modernidade. Na década de 70, a população de Criciúma havia quase dobrado de tamanho. Era preciso criar um novo formato para a cidade, uma nova avenida. Não se tratava apenas de você retirar os trilhos e ali colocar o traçado de uma avenida, por onde deixaria de circular o trem e circularia os automóveis, os caminhões, não é? Mas junto com isso está colocado um processo e uma política de higienização da cidade, de limpeza da cidade, né? de urbanização. Com o desenvolvimento da cidade, os moradores queriam que a densa fumaça do trem ficasse no passado, que os trilhos fossem retirados. Mas ainda não imaginavam como as obras da então Axial seriam feitas. Nós não acreditávamos que alguém pudesse assim, tirar aquilo ali. Nós achávamos impossível aquilo ali, até quando começou. Morar ali na beira do trilho, como a gente costumava dizer, era ir para uma guerra, era o fim da Guerra de 40. A Avenida Centenário é a principal artéria de Criciúma. Faz a ligação de 2 extremos da cidade, do bairro Nossa Senhora da Salete ao Pinheirinho. Em pouco mais de 9 quilômetros, recebe o fluxo de veículos de toda a região. O desenvolvimento acontece nos entornos da via. A gente veio para cá fazendo praticamente 10 anos atrás
Hoje em dia o point de carros é na Avenida Centenário, né? O comércio, quem pensa em comprar um carro já chega, corre na Avenida Centenário, que é tudo nas laterais da Centenário. Com o crescimento da cidade vieram os problemas. Sem reformas e com poucas pistas de rolamento, os veículos se encontram nos transtornos diários. Sempre ao meio-dia e ao final da tarde, há filas, engarrafamentos. Projetos para melhorar o fluxo estão em fase de estudo. Nós temos vários projetos nas interseções da Avenida Centenário. Um grande projeto que está sendo desenhado e sendo projetado é um túnel, por exemplo, na esquina da Assembleia de Deus, ali que se relaciona com a Rua Marechal Deodoro e a Avenida Centenário, naquele cruzamento. Temos outras interseções que se relacionam com aquela demanda naquele ponto ali. Várias outras ações estão sendo desenhadas pelo Paço Municipal para que a gente possa diminuir o problema de incidência nas travessias da Avenida Centenário. As reformas previstas para a avenida são esperadas por moradores e comerciantes. Dono de um posto de combustíveis, Paulo Roberto Benedetti garante que o movimento melhoraria ainda mais com investimentos estruturais. Acreditamos que o movimento do posto vem com o crescimento da cidade, com o aumento de número de automóvel. Este é o maior, o que pode acontecer, né? Mas com certeza, a avenida melhorando, o fluxo nela melhorando também, com certeza também resultaria num resultado melhor. Os engarrafamentos em pontos centrais, o asfalto desgastado, sintomas de uma via problemática e ao mesmo tempo indispensável para a circulação da cidade. Em 2005, a frota de Criciúma era de 72 mil automóveis. Hoje, o dado mais recente mostra que já são mais de 127 mil. Em 7 anos, um aumento de mais de 76% de veículos. Sem contar os caminhões e motocicletas. A tendência é que esse número cresça mais nos próximos anos. Como atender a toda essa demanda por espaço? Pergunta que gera discussão entre arquitetos e urbanistas. Hoje a nossa cidade só tem visão única e exclusivamente com foco no automóvel. Isso eu acho extremamente temeroso porque o espaço público ele é limitado, né? E os carros eles só vêm multiplicando ano a ano, dia a dia, né? Então, se o espaço público é limitado, obviamente que vai chegar uma hora que não vai haver obra suficiente de infraestrutura que vai dar suporte a esse número acentuado de veículos. Já existem projetos à espera de recursos do governo estadual para tentar minimizar os impactos desse aumento da frota na Avenida Centenário. A ideia da prefeitura é fazer dela um anel passando pela Rua Miguel Patrício de Souza, Avenida Imigrantes Poloneses e a Santos Dumont. Esta será de sentido único. O fluxo, no sentido contrário, vai passar pela rua paralela a Carlos Pinto Sampaio. No futuro, o transporte coletivo também passará por mudanças significativas. O que teríamos que verificar é que daqui 20 ou 30 anos, eu acho que um meio de transporte sobre trilhos, ele pode ser viabilizado no município. Mas não é só o transporte motorizado que busca mais espaço na Avenida Centenário. Os ciclistas também procuram seu espaço. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar para o futuro, né? Uma mobilidade sustentável e que melhore a qualidade de vida. Que tu possa utilizar essa bicicleta com total segurança, com medo de ônibus te atropelar, sem carro tá te buzinando no teu ouvido. A inclusão de ciclofaixas no canteiro central da Avenida Centenário já está sendo elaborada. Somados, os dois sentidos das ciclofaixas terão 2,5 metros de largura. O acesso a elas deve ser junto às faixas de pedestre. A prefeitura quer conseguir verba federal para depois colocar tudo em prática. Também há a possibilidade de que esses outros projetos que já estão com verbas garantidas pelo governo estadual também utilizem nos seus projetos ciclovias ou ciclofaixas para se criar uma rede cicloviária na cidade, né? Então essa rede cicloviária ela vai ajudar a desafogar um pouco o trânsito individual. A Avenida Centenário é a espinha dorsal de Criciúma. Liga o norte ao sul. É a principal plataforma dos moradores e a passarela dos visitantes. Fundamental para a cidade,
a avenida concentra em seu trajeto a economia do município. Mas o que em 1980 era eficiente e moderna, hoje é superlotada e até ultrapassada. O futuro da mais importante via de Criciúma é incerto, mas desdobra-se cheio de possibilidades. A esperança é que a renovação não leve mais um centenário.